Primeiro, boa tarde, né? Seria melhor se você ficasse. É que o Leandro ficou lá. Então, ele é que orienta mal o os Leandro colegas. é completamente do contra. Ele orienta mal os coleguinhas. Bom, primeiro, boa tarde. Eu sou a Laura Balsera, trabalho na Progeomec, uma empresa, a gente vive de vento, eu brinco. Brinco não é verdade, né? A gente faz vento. E a gente está há 52 anos no mercado. Bom, já me apresentei. Eu sou a mãe do Otto e do César, esposa do Serguei. Comecei a trabalhar na Progeomec com 8 anos. E represento a Progeomec normalmente em alguns eventos. É brincadeira, viu, gente? Meu pai me levava no escritório, ele achou muito divertido me fazer bater ponto quando eu ia com ele. Não trabalhava, era de brincadeira, daí o RH achou mais divertido fazer o contra-cheque. Eu até assinei aqui, mas eu estou preparando a trabalhista, mas já caducou, não adianta mais. Bom, aqui a engenharia que a gente vê, a gente não vê, aliás, mas respira. Tudo que a gente vê é mais fácil, né? Então, a elétrica e a mecânica dos fluidos tem essa característica. A gente não vê, mas sabe que está ali e se ferra se der errado. A gente vai dividir a palestra na história da Progeomec, no início da apresentação, os casos de manutenção, o manual de manutenção, encerramento e agradecimento. Aqui é eu, meu pai e os meus filhos. A minha esperança de me aposentar algum dia, porque dependendo do INSS não vai rolar, ninguém aposenta, né? Porque eu tô naquela característica da pirâmide etária que vai subindo. Aí vai ficar faltando base e a gente está lá em cima, né? Então, vamos lá. Eu estou investindo nos corpinhos. Estou dando Lego bastante, esperança, porque é metalúrgica, né? Como tudo começou? A Progeomec, como o nome diz, ela é projetos eletromecânicos. Ela começa como uma empresa acessória a uma empresa de construção civil, que era a Vivenda. Tinha a vivenda móvel, fabricava móveis, e a vivenda imóvel, que era onde a Progeomec se enquadrava. A gente começa em esteio, num pavilhão alugado, e nesse meio tempo, a vivenda imóvel entra em falência. Não sei se na época era concordata, não lembro, não estava ali acompanhando na época. E nesse mesmo tempo, dá o boom das fábricas de móveis em Bento Gonçalves. E qual é a necessidade de uma fábrica de móvel? Despoeiramento. Para fazer o despoeiramento, precisa de ventilador. Daí tem os filtros de manga, tem todo o outro resto dos acessórios. E a gente começou a fabricar ventiladores industriais. Era um livrinho preto da Buffalo que meu pai tinha, que ele comprou no sebo. Ele olhou, vou começar a fazer. Começou a ficar bom o produto, o pessoal começou a ver, e a gente se transforma numa fábrica de ventiladores. Nesse momento, a gente começa a expansão e muda para o terreno, acho que foi em 82, a gente muda para outro terreno e começa a construir ali uma nova fábrica de ventiladores, não mais de projetos de despoeiramento. Começa a dar certo, começamos a vender mais ventiladores, a gente vai para São Paulo, abre um escritório comercial em São Paulo. Depois, a terceira fase, em 2001, a gente pega a ISO, padroniza processo. E, por último, a gente começa a melhorar o nosso parque fabril. Atualmente, a gente está com 3 máquinas de corte a laser, 2 robôs de solda, entre máquina de solda laser. A gente está sempre investindo no nosso processo. Eu quero frisar bem que a gente é metalúrgica, a gente trabalha com metais, a gente não trabalha com outro tipo de material. Então,
eu quero deixar claro para vocês uma coisa. O que é um ventilador? É básico? É, mas ventilador não é circulador de ar. O ventilador, ele não é um circulador de ar. O ventilador, ele tem que levar ar de um ambiente para o outro. E o exaustor tirar ar de um lugar para o outro. Se não estiver acontecendo isso, ele é um circulador. Então, aquilo lá que a gente bota no teto, fica agitando o ar fica no mesmo ambiente, ele é um circulador de ar. Ele não é um ventilador. Então, com isso, a gente padroniza, sabemos agora todos o que é um ventilador, tá? Ele move o ar entre um ambiente e o outro e promove renovação de ar, que é o que a gente tem por objetivo. A gente precisa de ambientes saudáveis, que tenham ar lá dentro, um ar limpo e de qualidade. O circulador de ar, ele só vai movimentar. Então, o ventilador centrífugo, ele vai ser a 90 graus do eixo fluxo de ar. O axial, o fluxo de ar é paralelo. O siroco é esse equipamento com as pás assim, parece uma colher de sopa, ele vai girar para o lado da concha. E o limit load ao contrário. Ele vai girar, parece ao contrário. E os ventiladores radiais, que eles vão funcionar para transporte de material. Porque tu pode também querer transportar, além do ar, transportar alguma outra coisa. A gente tem um cliente que transporta casca de arroz para uma fornalha. Aí a gente tem que pensar numa solução para isso, porque não é qualquer material que vai aguentar um abrasivo como a casca de arroz. Para a gente ter um ventilador e selecioná-lo, a gente precisa da pressão, vazão, e com isso a gente vai ter a potência do equipamento. Eu já tive cliente que me disse, eu quero uma vazão, uma pressão e a potência tem que ser 7,5. Cara, esse valor de vazão, vezes essa pressão, vezes o rendimento do motor, vezes a constante, não dá essa potência. Milagre não existe, gente. Então, a gente tem que respeitar isso. Como é que vai ler uma curva de um ventilador? O ventilador ele tem que estar selecionado no ponto de melhor rendimento, porque se ele tiver com fluxo abaixo, tu tem um risco de perda do escoamento. E o fluxo alto, baixa pressão, tu vai ter desperdício de energia. Se ele trabalhar perto do ponto de melhor desempenho dele, tu vai ter economia e durabilidade, além de um ruído. Porque quando o ventilador está trabalhando no ponto de melhor rendimento dele, que nesse caso é por aqui assim, nem para cá, nem para cá, ele tem menos ruído. Porque tudo que tu perder de energia no teu sistema, tu transforma em ruído ou calor. Então, tu sempre vai pagar de alguma forma. E o ventilador, ele nunca trabalha sozinho. O desempenho real depende do conjunto ventilador mais sistema. Putz, esse ventilador não presta. Aí o cara pegou e fez uma tubulação muito maior e botou 5 milímetros de coluna d'água. Não vai vencer, gente. Tu pega... Eu já tive caso de cara que pegou, botou filtro de manga, que só o filtro de manga normalmente uns 80 milímetros, e ele botou ventilador para 30 milímetros. Tu não vai conseguir o que tu queres com o ventilador. Tem que ter a pressão e a vazão. Bom, aqui é onde tem ventiladores industriais. O ventilador vai estar em praticamente tudo, né? Tu vai ter na metalmecânica, cerâmicas e fundições, armazenagem de grãos, hospitais, shoppings, túneis, metrôs, construção civil, minas.
Aqui é uma estação de fumo de solda. É uma aplicação para ventilador também. Bom, agora a gente vai para a parte que realmente importa, tá? São as ligações de quando eu trabalhei na assistência técnica, de todas as cacas que foram nos mandando, e o bom é que daí às vezes o pessoal me chama e daí eu boto uma apresentação nova, uma coisinha nova. Essa palestra, ela se auto-renova, né? Primeiro caso, danos de transporte. Esse cliente, ele entrou em contato reclamando que o ventilador, ele estava... Esse aqui, ele disse que o ventilador tinha um problema de desbalanceamento, mas a gente pediu de volta o equipamento. Quando a gente recebeu, ele não tinha tirado da caixa. E a gente viu que estava amassado. Então, provavelmente no transporte ou na hora da descarga, um equipamento bateu no outro. Tanto que aqui está amassado. A gente trocou as telas, verificou, ficou ok. Mas, quando a gente planeja uma obra e a execução dela, a gente tem que se preocupar com esses detalhes. Como é que eu vou carregar o equipamento? Como é que eu vou levar? Como é que eu vou descarregar do caminhão? Como é que eu vou levar até o ponto que eu quero que ele chegue? Vou apoiar ele pelo motor, vou apoiar ele pelo eixo, não pelas polias. Gente, tem lugar certo, o equipamento tem alça de içamento, a embalagem tem garfo para empilhadeira. Não é de qualquer jeito. Esse outro aqui também foi um transtorno, olha o tamanho dos equipamentos. Não chegava perto do prédio, o caminhão praticamente atolou. Como é que tu vai tirar um equipamento desses? Tu planeja tudo numa obra e não planeja uma descarga. Então, isso faz parte também da execução, do planejamento de uma obra e de uma boa instalação. O transporte correto tem que usar o cerçamento, os furos próprios, a carcaça, quando não for alça. Nunca apoiar pelo rotor, bocais ou polias. Evitar cabos, madeiras entre pás e hélices. Gente, se a gente escreveu aqui é porque já apareceu pra gente. E danifica. Aí depois vai instalar e vai reclamar. Não funciona, está vibrando, está desbalanceado. A gente vai ver o que foi o dano. Esse cliente aqui foi mais divertido. Ele não saiu montado da Progeomec. Esse cliente compra só o ventilador e instala nas caixas dele. E a reclamação era que as correias pulavam longe. Ele ligava o ventilador e a correia saltava. Pô, manda uma foto. Porque eu não vou sair daqui de Sapucaia do Sul para ir até aí e não conseguir te ajudar. Me manda uma foto para a gente ver qual é o problema, daqui a pouquinho a distância de centro, não sei. Ele colocou aqui as molas. Só que ligava o ventilador, comprimia a mola, soltava a correia. A gente tem que ter um respeito assim, pelas normas, pelo princípio da coisa, né, gente? Então, qual é o correto nas polias? Primeiro, não bota amortecedor entre as polias, por favor. Alinhamento de polia é importante, porque senão tu vai desgastar o canal das polias e a partir do momento que tu desgaste um deles, vai arrebentar uma correia que arrebenta as outras em sequência. Então, ajuste correto é aqui. Usa uma régua, nível laser, o que quiser, mas usa alguma coisa que verifique se está reto. Polias deslocadas, polias não paralelas e polias torcidas. Todos esses vai dar algum efeito depois. Ventilador também não é corda de violino, não é para espichar a correia até fazer. Isso aí na partida, tu vai danificar o rolamento, se ele estiver muito espichado. Tem que poder empurrar para baixo, é 1 milímetro a cada 100 milímetros de vão. É fácil, mas não precisa ser muito criativo. Basta seguir uma orientação. Esse cliente aqui também quebrou o mancal aqui. O equipamento não presta, mal o mancal, quebrou.
era um hospital. Ele tinha fechado a entrada do ar, tinha deixado uma entrada simbólica. Ali dentro tinha resto de alvenaria, cocô de pomba, tudo que vocês imaginarem. Tem que verificar antes de ligar o equipamento se tem alguma coisa ali dentro que vai ser aspirado ou que esteja dentro do rotor. Uma vez nos chamaram que foram fazer a medição dos bombeiros e a arquiteta que estava acompanhando botou a bolsa dentro do ventilador, gente. Tem que ver antes de ligar. É um equipamento móvel, aquilo ali vai girar, não vai salvar o equipamento. Qualquer coisinha, um pedaço de isopor pequeno, gera, tem uma energia. Esse aqui é uma cozinha. Esse cliente, ele tinha um problema de acúmulo de gordura, contaminação viscosa. E esse aqui parecia um fenômeno raro. Era só no início do turno que ele desbalanceava. 1 hora e pouquinho depois que estava trabalhando, funcionava plenamente normal. Outro dia de manhã, havia uma entidade que chegava ali e começava a chacoalhar o ventilador. O que acontece? O ventilador ele vai operar numa posição, né? Ele está girando, homogeneizou. Ele ficou parado a noite inteira. A gordura escorria, criava um ponto de desbalanceamento até rehomogeneizar. A gente chegou lá, limpou o equipamento, ele daí estava balanceado ainda, trocamos os rolamentos, porque já tinha prejudicado a mancalização, voltou a funcionar plenamente bem. Esse aqui era um cliente que fazia manutenção e limpeza. Só que qual foi o problema? Quando ele fez a limpeza, a princípio estava todo homogêneo, sujo igual, né? Ele limpou e esqueceu de olhar atrás de uma das pás. E aquela pá, ele ficou pior depois da limpeza, mas esse cara ele viu rápido, ligou pra gente, a gente foi lá, olha atrás, olha em cima, olha embaixo. Achamos a pá suja, limpamos, não precisou trocar os mancais porque ele viu muito rápido. Então, o que a gente recomenda? Limpeza periódica com produto neutro, quando for um local contaminado, que tenha gordura, fuligem, poeira. Se for uma caldeira a lenha, a madeira tem uma resina que também gruda nos ventiladores. Nunca usar solvente agressivo para preservar a pintura. Verificar se está todo ele pintado ou se tem algum ponto de corrosão. Se tiver, passa uma tintinha. Limpa todas as pás igualmente para evitar desbalanceamento. Esse cliente aqui, ele fez esse mezanino aqui, botou um reforço aqui, só que olhem a altura do mezanino. O ventilador, eu não sei se vocês quando criança pegavam um secador de cabelo, botavam uma rodinha, ligavam para ver que nem carrinho, para ver ação e reação. O ventilador, ele trabalha, ele tem uma força que ele joga o ar para frente, então tem uma força que joga o ventilador para trás. Isso aqui está ali em cima, com esse monte de tubulação, e ele está aqui, sem isolamento, sem coxim, e numa estrutura extremamente delgada. Não é uma estrutura robusta que vai segurar esse deslocamento. A gente foi lá, mediu, o ventilador estava dentro da faixa aceitável para o ventilador industrial, que é até 6,3 milímetros por segundo, só que o mezanino realmente vibrava numa harmônica. Então a gente tem que cuidar nas práticas na hora de instalar, a gente tem que ver se está chupado o piso, se ele vai aguentar. Aqui só para ter uma ideia, o ventilador ele é 6,3. Um motor a diesel lento, ele é 4.000 milímetros por segundo. Em compensação, um giroscópio de alta precisão é 0,4 milímetros. Tem uma vibração residual? Sempre terá. Não existe vibração zero.
Esse cliente aqui, ele tinha um problema de vibração seríssimo. Quando ele colocava a tubulação no sistema dele, o bicho vibrava. Chegava a 27 milímetros por segundo. Isso é uma britadeira. É grande a coisa. A instalação era extremamente rígida. Aqui, ó, não tem colarinho flexível. Se tu não quer que todo o teu sistema vibre junto com o ventilador, tem que colocar um colarinho flexível. Que isso aqui vai evitar que a vibração passe daqui para cá. Tá tudo certo? O equipamento não era bem chumbado no chão. Ele tinha uma base aqui, mas a base não era chumbada no equipamento, que é uma solução. Tu chumba todo o equipamento que ele pega e fica firme o suficiente na base. Ele não tinha também amortecedor de vibração. Pois aqui é um ventilador não daquele tamanho, né? Mas ele não tem. A gente tirava o ventilador dali, desacoplava ele estava dentro do que era considerado normal de vibração. E ainda a seleção do equipamento era para ter folga de 20% no motor e ele estava usando todo o fator de serviço do ventilador. Se olhar aqui, ele tem uma curva a 90 graus da aspiração. Isso aqui vai ser importante, porque isso aqui mata o ventilador. E sempre que tu mata o ventilador, tu vai pagar com potência. Aqui a gente vai entrar com o conceito de efeito sistema. Acho que já falou o que é efeito sistema, né? Ele é introduzido, acho que em 1973. Ele diz em outras palavras, gente, o ar não é burro, ele vai achar o meio mais fácil dele ir para algum lugar. E não vai ser o lugar que tu queres. Aqui é a recuperação do escoamento, que ele precisa de espaço e tempo para acontecer essa recuperação. Se tu botar uma curva direto, ele não tem essa recuperação de pressão. E tu matou o ventilador. E hoje em dia que está todo mundo falando em ESG, economia verde, aí pega, cobra um rendimento absurdo do ventilador e bota uma transformação, uma curva justamente na aspiração, na descarga. Acabou. E aqui ainda para completar os casos ruins e piores de efeito sistema. O nosso caso era do lado oposto, a aspiração 90 graus. Ele conseguiu o pior. Então ele não tinha potência sobrando. Então, a melhor maneira de eliminar ou reduzir o efeito sistema é providenciar espaço. Quanto melhores forem as condições de entrada e saída, melhor será o desempenho do ventilador. Tranquei a entrada, não sai ar. Tranquei a saída, evito que ali gere uma turbulência que não entra e não sai nada. Então, o recomendado é no mínimo 2,3 diâmetros de duto reto na descarga, mas um comprimento de duto de 25% do comprimento ideal já resulta num ganho de 80%. Não tenho todo o espaço que eu preciso, 25% já resolve o nosso problema, não 100%, mas resolve. 50% eu já vou ter 90% de ganho. Mínimo 3 a 5 diâmetros de duto reto na aspiração, evitar qualquer vórtex na entrada do ventilador, usar um duto reto mais longo possível. A ANCA especifica um duto de saída que não seja maior que 107,5 ou menor que 87,5, nem muito divergente, nem muito convergente, transições suaves, para não acontecer isso. Se necessário uma transição de duto, proceda numa inclinação mais gradual possível, ou seja, maior que 15 centímetros, não seja maior que 15 centímetros para transições convergentes, ou maior que 7 para transições divergentes. Não tenho o que fazer. Vai ter efeito sistema no meu caso, não, paciência. O que vai acontecer? Eu vou pagar com vibração, efeito acústico, ele não vai estar dentro daquela informação. Na seleção do ventilador tem uma informação de ruído. Se eu tiver efeito sistema, eu não vou atender aquela informação. E não existe milagre.
O efeito acústico ele é ignorado, mas ele é severo. E o rendimento do equipamento também ferrou, né? E se as regras não forem seguidas, o que vai acontecer? Esse ventilador aqui, o cliente reclamou que ele não funcionava. Ele tem uma curva, ele tem uma transformação, ele tem tudo. Se tivesse funcionando aí, que ia ser um mistério, né? Esse aqui, eu tenho certeza que o cara pegou e olhou assim, ó. Achei um ventilador aqui, vou botar junto, isso aqui é um armazém, desse armazém. Esse ventilador é maior, tem mais potência, vou botar ali e vai melhorar o meu sistema. Não cabe na base, tem uma transformação, uma curva em esgoela aqui, os outros atrás, ó, estão bem direitinho. Não resolveu nada, acho que ele criou um problema a mais na vida dele, mas tudo bem. Esse aqui ligou que ele queria saber qual era o motor que ele botava aqui. Qual o motor que eu boto ali, Laura, para poder voltar a funcionar esse ventilador, que ele comprou uma planta nova? Era um cliente que pegou uma planta de uma outra empresa e queria adequar as normas. E o cara, eu acho que tiraram esse motor por algum motivo, porque o motor aí ele era redundante. Não tem o que fazer aqui, olha aqui. É uma descarga dupla. Ele tem duas, a descarga aqui vai para um lado e vai para o outro. Não sei o que faz isso aí. Esse aqui também. Esse aqui, ele trancou a saída do ventilador. E esse aqui, ele podia ter pego um R90. Se ele tivesse pego um R90 ia para cima, olha quanto ele ia gastar menos até de material. Esse aqui, ele tá um pouco perigoso. Esse aqui, daí, conforme o pessoal vai vendo que eu vou colecionando essas fotos, o pessoal começa a mandar, né? Isso aqui é um cliente que foi ver uma coifa. Só que aspira de 2 coifas e vaza gordura por tudo. Gordura inflamável é um risco desnecessário que o cara está tendo ali na condição dele. Não tenho o que fazer, tenho este problema, eu vou ter que fazer curva, não tenho o que fazer. A nossa sugestão, pega um ventilador inline. Tu vai gastar menos tubulação, vai resolver melhor o teu problema. Esse caso aqui foi bem interessante, o ventilador começou a rachar. Ele rachou por estalo aerodinâmico. Ele é um fenômeno parecido com cavitação em bombas, só que ocorre em ventiladores centrífugos, pode chamar também de bombeamento ou surge. Aqui é a mesma coisa que a turbulência do avião, é só uma explicação teórica, mas o legal mesmo é aqui, ó. A carcaça, o cliente ligou que a chapa do ventilador era podre. Se fosse podre, não seria só ele reclamando, eu teria vários clientes reclamando de ventiladores rachados. O que aconteceu aqui? O perfil que o projetista tinha fornecido aqui era para fazer assim e ter essa distância de recuperação, tanto aqui quanto ali. O cliente fez aqui, aí partia aqui, aí virou uma lambança. Aí, para facilitar, desculpa. Ele coloca os orientadores aqui. Ele colocou isso aqui para orientar o ar. Ali é onde era para entrar o ar. Ele pegou e disse, ar, por favor, entra aqui. Aí aqui piora, faz com que o ar volte e o ventilador fica fazendo assim. Aí a gente mostrou para o cliente, o projeto inicial era para ter feito assim, tu fez assim, eu achei que não ia dar problema. Mas deu.
Aí a gente pegou, conversou com ele, mandou uns reforços para ajudar, resolvemos o problema e ele ficou com a obrigação de alterar ali a descarga do ventilador para melhorar, inclusive, a aeração, porque o ar não estava entrando ali, ele estava perdendo grão, e perder grão é bem mais caro do que um ventilador, né? Esse cliente aqui é a mesma coisa. O mancal não durava, porque o ventilador vibrava muito. Também tinha uma instalação rígida. E esse aqui tinha um agravante, ele apoiava todo o peso dessa estrutura no ventilador. Quer fazer isso? Pode fazer. Mas nos avisa que daí a gente calcula uma carcaça que vai aguentar essa condição. A gente pode fazer, mas o que é combinado não custa caro, né? Então, esse ventilador daí, quando acoplava também, acoplava aqui no ventilador a tubulação, a vibração ia absurdamente alta. Então, o ventilador ele vai propagar o ruído e a vibração pelo motor, vai bater nas paredes, a descarga também, a tubulação e o solo. A forma da gente evitar isso vai ser que, para evitar essa propagação, tu vai ter que colocar colarinho, coxim, tu tens que isolar do chão o ventilador, que daí tu vai isolar com o coxim, tem que isolar a tubulação e aqui tu pode botar mantas atenuadoras. Mas tem que avaliar o que tu vai colocar e aonde vai colocar. Então, a transmissão vai ser estrutural, vai ser levada para a fundação, se espalha para salas vizinhas, todos os ambientes. Esses tempos botaram um ventilador com 3.500 RPM lá numa biblioteca. Não satisfeitos em colocar numa biblioteca, era a biblioteca do Supremo Tribunal Federal Brasília. Quem é que vai ficar numa biblioteca com ventilador nessa lotação, gente? Tem que ter bom senso. Isolador, coxinha de borracha. Um outro problema, ventilador parado em obra. Se ele ficar parado muito tempo em obra, o mancal, o ventilador está posicionado nessa condição, né? Vai ter um eixo aqui com peso. Isso gera um pitch de corrosão. Então, de 15 em 15 dias, a gente tem que girar o ventilador de alguma forma para a graxa também não se separar e não formar esse pitch. Porque o mancal e o rolamento, ele é feito para ser armazenado assim. Aí, então tá, eu vou deixar parado 1 ano o ventilador. Então, eu vou mudar a posição de armazenamento. Por favor, não faça isso, que daí tu vai desbalancear o ventilador. É mais barato trocar a localização, se precisar. O que diz o nosso manual de manutenção? Que tem que deixar o ventilador em um local seco e protegido, realizar a inspeção periódica, evitar improvisos, que normalmente quando o povo resolve improvisar não dá bem. A gente já viu aquelas correias, né? Evitar falha por estacionamento. Tem que girar manualmente o ventilador, garantir a movimentação da graxa dos rolamentos, tirar, se o ventilador for acoplamento direto, só tirar os plásticos que vem nele, já faz com que o rotor gire. E quando for bancalização de rolo e que tenha relubrificação, relubrificar se necessário. O nosso manual está no site da empresa, os downloads, caso alguém queira. A gente também tem um programa de seleção que ele é bem intuitivo e ele é executável, então quem quiser baixar o programa, ele está no site da Progeomec, seleção downloads. E aqui a Natália, que é uma projetista de Brasília,
ela pegou e nos deu um elogio, então como a gente, às vezes, é raro, mas a gente recebeu um elogio, então eu quero pegar e exibir que tem um elogio. Ela disse que o programa é legal, que tem bastante informação, então eu compartilho com vocês o elogio que recebemos. E esse outro cliente foi um cliente que nos procurou, que ele tinha um ventilador importado, e ele queria um ventilador para substituir, mas ele tinha muita pressa porque atendia um processo dele. E a gente pegou, não vamos fabricar um ventilador novo, esse ventilador ele ainda pode atender. Se eu não me engano, a gente pegou e fez só o rotor novo, trocou, mandou para ele ficou feliz. Vocês nos ajudaram a resolver o problema de forma melhor do que imaginávamos. Então é legal também quando a gente tem um contato com o cliente vê, mostra a dor e a gente ajuda a resolver, a gente também gosta disso, porque a gente quer ajudar a resolver o problema. Não adianta querer esconder o que fizeram. Contem, porque a gente quer resolver. Se derrubei do caminhão, o que a gente vai fazer? Tem que pegar e ver o alinhamento. Vamos ver se está pegando na carcaça. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo em campo. Então, e todo mundo daí tem que ter uma transparência. Que nós somos transparentes, a gente gosta que as pessoas sejam conosco. Então vale agora um cálice para sempre. Alguém tem uma dúvida? Ninguém? Carlos? Não, achei interessante. Já falei que a gente vai baixar o software logo. A gente consulta vocês de vez em quando. Não, a gente é só procurar a gente, né, Gustavo? Gustavo está aqui na região, é só procurá-lo, ele ajuda também. Qualquer coisa, se ele não souber, ele pergunta pra gente e a gente ajuda, a gente resolve. Então, em nome de toda a equipe da Projomec, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora e puderam escutar um pouquinho do que a gente tinha a dizer. Obrigada. Vamos lá, Sandra. Obrigado, Laura. Gente, não precisa ir embora, não, porque essa aqui é a última, é rapidinho.